Glória a Jesus. Amém. Nos ajuda, Senhor. Toma nas tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém. Maravilha, né? Parece que quanto mais frio, mais gostoso fica o culto, né? Amém. Glória a Deus. Nós já ouvimos aí esses hinos maravilhosos. Aleluia. Aleluia. Hinos que falam profundamente no coração da gente. Amém? Eu comecei a ouvir a irmã Maria cantando. Irmã Oh Maria Deus, Nunes. aleluia, Pai. Eu não entendo bem o que ela fala, mas como Deus entende, né, irmã Maria? É verdade, gente. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Aleluia. Poderoso Deus. Uma séria, que Deus é lindo. maravilhoso. Glória a Deus, Jesus. amém. Que bênção. Amados, eu quero deixar para os irmãos, eu não sabia que eu ia pregar hoje. Irmão presbítero Sebastião, ele me pegou eu de surpresa. Agora eu não sei o que eu faço. Prega. Glória a Deus. Mas eu vou meditar com os irmãos sobre um assunto bastante conhecido. Um assunto que fala do filho pródigo. Glória a Deus. Não. Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Essa história, ela é uma história muito falada, muito comentada. Mas geralmente, de cada 10 mensagens que se ouve falar do filho pródigo, fala da saída dele. Porque o filho pródigo saiu e foi embora para uma terra longínqua, distante e por aí afora, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho para os irmãos sobre a volta do filho pródigo. Amém? Glória a Deus. O regresso dele para casa. Oh Deus. Os irmãos sabem que às vezes as coisas não é como as pessoas pensam. O filho pródigo, ele não saiu de casa assim da noite para o dia. O filho pródigo, ele levou muito tempo para deixar a casa do pai. Então o que nós aprendemos aqui um pouquinho? Eu quero ler com os irmãos em Lucas capítulo 15, vamos ler do versículo 11. Versículo 11 que diz assim, ó. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Amém, Jesus. Glória a Deus. Uma coisa que nós analisamos aqui nesse texto é que Deus ele atende os nossos pedidos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Às vezes você pede uma coisa que não vai dar certo para você, mas você começa a insistir, vai insistindo Glória até a Deus. Deus. Aleluia. Não vai, você quer, você vai. Glória a Deus. Foi mais ou menos a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele teve várias iniciativas. Não foi de um dia para o outro. Nós temos aqui um exemplo de pessoas que estão na igreja. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos crentes na igreja, meus irmãos, que
eles estão na igreja, mas ele às vezes, o corpo dele está aqui, mas o coração dele está lá fora. É verdade. Aleluia. A mente dele está lá fora. Ele gosta das coisas que o mundo oferece. É verdade. Então, às vezes, ele está aqui dentro da igreja, mas o coração dele está lá. Vamos ser, por exemplo, nos vícios, na balada, nas jogatinas, enfim, em várias coisas. Mas o nosso assunto não é esse. Eu falei que eu ia falar sobre o regresso do filho pródigo. Mas eu quero apenas concluir esse raciocínio. É mais fácil uma pessoa sair de casa. É mais fácil uma pessoa sair de casa do que voltar para casa. Glória a Deus. Quando ele sai com aquele entusiasmo. Não, Poderoso Jesus. nunca mais eu vou voltar. Aleluia. Verdade, Jesus. Eu quero cair fora, vou para longe. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele foi para longe. Então, é mais fácil a pessoa Aleluia. sair do que voltar. Verdade. Voltar é sempre mais difícil. Então eu vou analisar com os irmãos aqui rapidamente um raciocínio simples. Nós vamos falar sobre 7 passos do filho pródigo para regressar ao lar. Amém. Amém? Diga comigo, 7 passos 7 passos do filho pródigo de volta para o lar. Amém, Jesus. É uma coisa interessante. O filho pródigo, irmão, ele passou por muitos momentos. Ele refletiu várias vezes, quando ele estava lá no fundo do poço. Existe uma história que diz de um filho de um fazendeiro, é quase igual a história do filho pródigo. Esse filho foi embora, mas ele deu muito trabalho. Aleluia. Ele causou muito prejuízo para o pai, deixou o pai desgostoso. Amém. Mas diz a história que ele, lá longe, ele pensou assim: poxa, mas eu estou morrendo de vontade de voltar para a casa do meu pai. Aleluia. Mas eu estou pensando seriamente que eu acho que ele não vai me aceitar de volta. Então diz a história que esse fazendeiro, na fazenda dele tinha muitas árvores. Deus eterno. Muitas árvores. Passava a linha do trem, então de um lado e do outro, tinha muitas árvores. O trem passava no meio das árvores. Então diz que o rapaz lembrou, né? Falou: poxa, quando eu voltar para a casa do pai, eu quero que esteja um sinal que ele está me esperando. E o sinal é esse: que quando o trem adentrar na fazenda do meu pai, que aquelas árvores que tem junto à linha do trem
esteja todas repleta de panos brancos. E diz a história que o pai fez isso mesmo. Então, quando o pai soube que o filho estava querendo voltar, então o pai pôs no coração: não, eu vou provar para o meu filho que eu vou receber ele de volta. Eu vou pendurar nessas árvores roupas brancas, toalhas brancas, lençóis brancos, panos brancos, e as árvores ficou carregada de pano branco. Então diz a história que quando o trem chegou ali naquelas proximidades, quando o moço viu as árvores todas branquinhas, com os panos pendurados, o coração dele se alegrou. E ele disse assim: realmente, meu pai está pronto para me receber. Aleluia. O que nós aprendemos aqui nessa lição? É que Deus está sempre pronto para nos acolher de volta. Amém, irmãos? Então vamos analisar aqui 7 passos do filho pródigo voltando para o lar. Primeiro passo: o filho pródigo, ele teve um despertamento. Amém. Diga comigo: o filho pródigo foi despertado por Deus para voltar para a casa do Pai. Glória a Deus. Amém. Irmãos, esse despertamento do filho pródigo está no versículo 17 do capítulo 15 de Lucas. Quantas vezes você já foi despertado por Deus? Às vezes até um erro que você está cometendo, e de repente, do nada, o Espírito Santo fala no seu coração, dizendo assim: para com isso, deixa disso, aleluia, abandone esse caminho. Aleluia. Amém, Jesus. Quantos vocês já passaram por isso? Amém. E ali você chora, ali você fala com Deus. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele foi despertado quando ele estava ali no meio daqueles porcos, olhando aquela comida e desejando. Então ele lembrou do seu pai e disse: neste momento, neste exato momento, quantos jornaleiros do meu pai estão tendo a bonança de pão? Amém. Glória a Deus. É assim que acontece, irmão. Neste momento, no mundo aí fora, tem pessoas chorando e lembrando do que Deus faz aqui na igreja. Então a Bíblia diz que ele foi despertado e decidiu voltar para a casa do Pai. Amém, Jesus. Segundo passo, vamos analisar o segundo passo. O segundo passo do filho pródigo, meus irmãos, está no versículo 17 ainda. Ele teve uma reflexão. Tudo isso é importante na nossa vida. Você tem momento que você tem que parar e refletir. Verdade. Amém. Refletir quer dizer, é analisar, é pensar seriamente. Poxa, por que eu estou aqui? O que é que aconteceu? Então, você começa a refletir e começa a analisar o que Deus pode fazer para você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Começa a refletir agora. Não, espera aí. Eu estou aqui nessa situação difícil, mas eu já fui bom. Eu me lembro quando eu estava na igreja, quando eu estava servindo a Deus na igreja, quantas bênçãos Deus me deu. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos analisar o terceiro passo do filho pródigo. Verso 18. O terceiro passo do filho pródigo
de volta para o lar foi a decisão. Amém? Amém. Diga comigo, filho pródigo decidiu voltar. Amém, glória a Deus. Olha, irmãos, esta decisão do filho pródigo foi tão forte que nada parava eles. É verdade. Tem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que o Espírito Santo age tão forte e você toma uma decisão tão segura que nada faz você desistir. Amém. Que nada faz você voltar atrás. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas que neste momento, irmãos, estão decididos a voltar para Deus. Quantas pessoas que estão dizendo, não, eu não quero mais viver esta vida de miséria, esta vida perdida, esta vida de pecado. Eu quero voltar para Deus. Amém, Jesus. Então, o terceiro passo do filho pródigo foi a decisão. A Bíblia diz que ele se levantou e pegou o caminho de volta para a casa do Pai. Amém. Vamos ver também o quarto passo. Tem o quarto passo. Vamos analisar juntos. O quarto passo, meus irmãos, está ainda no verso 18. O quarto passo do filho pródigo para voltar para a casa do Pai foi a confissão. Amém. Confissão dos seus pecados. Então ele planejou tudo. Ele foi despertado por Deus. Quem pode despertar o homem é só Deus. Amém? Glória a Deus. Ele refletiu a tua situação. Ele tomou uma decisão. Glória a Deus. Aleluia. E agora ele planejou como ele iria chegar diante do Pai. Olha o que ele pensou. Não, quando eu chegar na casa do meu Pai, a primeira coisa que eu vou fazer é confessar os meus pecados. Amém. Amém, irmão? Então nós vemos aqui, irmão, que o filho pródigo, ele não pensou em chegar na casa do Pai e já ir participando da mesa. E como acontece hoje, tem gente que passa aí desviado 10, 30, 40 anos, e quando ele vem para a igreja já quer pregar. Ele tem que confessar os seus pecados, ele tem que reconhecer que ele errou, ele tem que saber que ele pegou o caminho errado e hoje ele está voltando para Deus. Amém. Mas o filho pródigo pensou assim, não, eu vou chegar lá na casa do meu pai e eu quero dizer a ele, Pai, eu pequei contra Deus. É verdade. Pequei também contra ti. Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas pode me tratar como um dos seus empregados. A humilhação dele foi tão grande. É assim que nós temos que fazer. Amém. Glória a Deus. Você está fraco na fé? Você está afastado de Deus? Não é porque você veio para a igreja que você já é grande, não. Você tem que se humilhar diante do Senhor, pedir perdão dos seus pecados, confessar as suas falhas, e Deus vai te abençoar. Amém, Jesus? Então ele planejou tudo isso, e Deus está agindo na vida do filho pródigo. Vamos lá. Agora, o quinto passo do filho pródigo está no verso 19. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O quinto passo dele é, glória a Deus, a sua declaração.
Amém, Jesus. Diga comigo, eu vou me declarar diante de Deus que eu amo Ele e eu estou arrependido dos meus pecados. Amém. Então o filho pródigo, ele fez esse pacto. Eu vou me declarar. Chegou perante o pai dizendo: Pai, pequei e não sou digno mais, mas eu quero ficar aqui contigo. Vale a pena você estar na presença de Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos analisar mais um outro passo importante na vida do filho pródigo. Esse outro passo, irmão, que é o sexto passo, está ainda no verso 19. Oh, que coisa boa! Isso aqui é maravilhoso, irmão. Glória a Deus. O sexto passo do filho pródigo foi a sua prontidão. Olha que coisa linda, hein? Sua prontidão. O filho pródigo, ele estava pronto a abandonar tudo por amor a Deus. Diga comigo, o filho pródigo decidiu abandonar tudo para servir o Pai. Amém, Jesus. Nesta noite Deus quer que você ouça essa palavra. Verdade. Às vezes tem coisa na nossa vida que só nos atrapalha, mas o Espírito Santo quer que você o abandone agora. Deixa de lado. Confia no Senhor. Aleluia. Glória a Deus Deus. vai te abençoar. Amém. Então, o filho pródigo largou para trás, deixou para trás a falsidade, a prostituição, a mentira, o engano, o orgulho e outras coisas mais. Ele falou: não, eu tenho que chegar na casa do meu pai totalmente mudados. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Prontidão. O filho pródigo estava pronto a abandonar tudo por amor a Jesus, o amor ao Pai. Vamos encerrar o sétimo passo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Está no verso 20. O sétimo passo do filho pródigo, irmão, foi o seu regresso. Que lindo, né? Diga comigo, o filho pródigo regressou de volta para a casa do Pai. Que lindo. Glória a Deus. Eu imagino aqui uma coisa interessante, porque esse filho pródigo, diz a história, que ele foi muito longe. Tem hora, irmãos, que o homem, ele deixa Deus e vai para longe. Some no mundo. Mas aí o que acontece? Uma pessoa que deixa os pais e some no mundo, não dá notícia, não sabe para onde foi, dá saudade? Muita saudade. Passa um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos, 30 anos. De repente você olha pelo caminho. Amém? De repente você olha pelo caminho e você vê que vem vindo alguém. Parece que eu estou vendo aqui, irmão, o pai do filho pródigo olhando assim pelo caminho, pela estrada, e vendo aquele rapaz vindo em direção a ele. Ele poderia talvez conhecesse ou não conhecesse, mas ele dizia assim: não, pelo andado, pelo caminhar, parece meu filho. Amém. E a Bíblia diz que quando o filho pródigo veio chegando perto dele, ele abraçou os braços, ele abriu os braços.
é meu filho mesmo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meu filho que eu já julgava estar morto, mas ele está vivo e ele está voltando para mim. Amados, não tem coisa mais linda, mais maravilhosa do que o regresso de um filho que foi embora e de repente voltou para a casa. Amém. Deus te abençoe. Que todos nós possamos regressar para a casa do Pai todos os momentos. Palma para Jesus.